Amado, por favor, abre a tua Bíblia em Romanos capítulo 4. Principalmente o verso 25 será o texto base da nossa conversa de hoje. Amados, a palavra de Páscoa tende a se repetir, né? Todos os anos. Mas é uma história que todos nós conhecemos. Afinal de contas, existe mais significados relacionados à cruz? Sim. Existe mais significados relacionados à ressurreição? Sim. A abrangência e o tamanho da obra da cruz e a abrangência e o tamanho da obra da ressurreição são infinitos. Nós não conseguimos, por mais que se estude teologia, por mais que se pesquise, por mais tempo que vivamos na presença de Deus, de alguma forma a gente vai aprender muita coisa, mas não dá para exaurir, não dá para consumir todo significado e todo conhecimento da grandiosidade da obra da cruz e da obra da ressurreição. Quais os benefícios da morte de Jesus Cristo na cruz? Por que Ele morreu? É fácil responder: por causa dos nossos pecados, porque Ele era a salvação, não tinha uma outra solução, só Jesus morrendo. Há um conjunto de respostas que temos a essas perguntas, e normalmente nos dias de Páscoa, em outros domingos também, a gente sempre relembra essas verdades e essas mensagens, porque a mensagem da Páscoa está associado à cruz, e a mensagem da cruz é a essência da mensagem do Evangelho. Todas as pregações, todas as palavras devem girar em torno da cruz do Calvário, porque a cruz do Calvário e a ressurreição é o centro do Evangelho. É Jesus, mas a sua morte e a sua ressurreição. A morte e a ressurreição de Jesus resumem toda a obra, é o ápice de toda a obra. Uma obra que iniciou na eternidade. Aconteceu a criação, aconteceu a queda, aí o plano entra em execução, quando Deus começa a separar um povo, o povo do reino, quando chama Abrão, e ele começa a separar uma nação para iniciar um povo, e desse povo nascer Jesus, e Jesus, como Deus encarnado, morrer na cruz do Calvário por todos nós, me ressuscitar. Qual é a importância da ressurreição? Sempre falamos, Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que tivéssemos vida e tenhamos vida, mas tem algo mais? Dá para aprofundar? Sim, dá para aprofundar. E amado, eu não tenho a pretensão de aprofundar tudo o que se pode aprofundar numa mensagem de 30 minutos, quem sabe, né, numa noite, é impossível. Nem que gastássemos uma vida inteira. Sempre haverá algum aspecto lindo e maravilhoso da revelação de Deus a nós, associada à cruz, associada à ressurreição, associada ao Pentecostes, associada à obra do Espírito Santo na igreja. É uma grandiosidade imensa. Mas eu quero repartir algo com você. Eu quero conversar com você a partir deste texto. Você sabe que a Páscoa tem a ver com a saída do povo do Egito, do cativeiro do Egito, tem a ver com a 10ª praga, tem a ver com o sangue aspergido nos umbrais da porta do povo quando era cativo no Egito. Não iniciou como cativo, não, iniciou como 70 pessoas da família de Jacó, os filhos de Jacó, todos os familiares de Jacó foram abrigados no Egito, mas 400 anos depois, ou 430 anos depois, o povo era oprimido, cresceu tanto que os egípcios se amedrontaram e começaram a oprimir o povo hebreu para enfraquecê-lo, ao ponto dos clamores do povo chegarem até Deus, e Deus levantar um libertador, Moisés, para realizar uma grande obra de libertação. Ele foi enviado, nasceu entre eles como príncipe, cresceu, se afastou, com 40 anos mata um egípcio, depois foge para o deserto, fica mais 40 anos
no deserto, casa, tem filhos, Deus o chama, ele retorna para o Egito e começa a obra de libertação ali com 80 anos de idade. 10 pragas depois, quando chega a 10ª praga, a morte dos primogênitos, há uma palavra de Deus para Moisés e para o povo todo hebreu, para celebrar a primeira Páscoa. E assim, aos 14 dias do mês, eles celebram essa festa, não era bem festa, mas era uma celebração, que é a Páscoa de hoje. Não tinha ideia de festa, era tenso, tinha ideia de fuga, tinha ideia de rapidez, de urgência. A palavra Pessah, ou Pessah, em hebraico, significa literalmente passagem. É a ideia do anjo da morte, quando passava pelas casas, vendo a marca do sangue nos umbrais da porta, passava por cima e não entrava naquela casa. Assim aconteceu com toda a casa de todo hebreu, mas na casa dos egípcios, o anjo da morte entrou e sacrificou cada um dos primogênitos. Uma grande mortandade aconteceu, e assim, depois disso, o povo saiu, foi autorizado, cada um dos deuses do Egito, dos 10 grandes deuses do Egito, foi humilhado com cada uma das 10 pragas. Havia propósito nas pragas, havia propósito nessa grande obra de Deus, não era apenas para libertar, porque Deus endurecia o coração de Faraó. Tinha um propósito de libertação, mas tinha um propósito de guerra espiritual. Os inimigos ali espirituais, o Egito era um QG do inferno na terra. Havia uma predominância de demônios, principados e potestades da maldade, que acabavam influenciando todo mundo. Esses espíritos precisavam ser enfraquecidos, e foram enfraquecidos. Quando está acontecendo libertação, também está acontecendo juízo. É uma coisa linda na história do reino de Deus. Toda vez que está havendo libertação, toda vez que está havendo salvação, um grande mover de salvação, também paralelo acontece um grande mover de juízo. Assim também acontece nos avivamentos, sempre os dois acontecem juntos, sempre os dois acontecem juntos, ok? Salvação e juízo, libertação e juízo. Ao mesmo tempo que o povo estava sendo liberto, Deus estava ajuizando os seus inimigos, e gente morre, e é assim que acontece. Então, a Páscoa tem a ver com o Pessah, com o momento de passagem do anjo, mas também o momento de passagem do povo de Hebreu de uma estação para outra, de um momento para o outro, transicionar de um tempo para o outro. Aí inicia a saga do deserto, quando eles passam mais 40 anos no deserto. Essa é a história típica da Páscoa, e essa festa, bem como as 7 festas solenes, são perpétuas, de cunho perpétuo, e todo judeu deveria celebrar a Páscoa, e até hoje celebra a Páscoa. Hoje os cristãos também celebram a Páscoa, e há pelo menos 3.500 anos, quase 3.500 anos, a Páscoa é celebrada, 3.500 anos. No entanto, quando Jesus se reúne com os discípulos na quinta-feira, na ceia do Senhor, ele dá então significado. Ele não usa uma festa para dar um outro sentido. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Preste atenção, não é. A Páscoa profetizava o momento de Jesus. A Páscoa do hebreu, a Páscoa da saída do Egito, profetizava o momento em que a Páscoa teria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Quando Jesus celebra com os seus discípulos, se preparando para o sacrifício da cruz que aconteceria na sexta-feira, ele está dizendo: agora vocês vão entender o que é a Páscoa de verdade, o que está sendo profetizado há quase 1.500 anos. Agora eu vou ensinar vocês. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo que vem acontecendo esses 1.500 anos a partir do Egito, profetiza a mim, profetiza a salvação, profetiza a chegada do Messias, tudo aponta para mim. Aí Jesus toma a ceia na quinta-feira, logo depois vai ao Getsemane
no Getsemane ele é preso, e do Getsemane é levado para a casa de Pilatos, na Torre Antônio, palácio de Pilatos. Aliás, ele é levado primeiro para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. Lá é lançado numa prisão, começa o martírio, começa o castigo. Da casa de Caifás ele vai para a Torre Antônio, o palácio de Pilatos. Lá ele é interrogado, depois ele é interrogado por Herodes, depois ele volta para o palácio, a Torre Antônio, o palácio de Pilatos, é interrogado uma segunda vez por Pilatos. Pilatos não queria matar Jesus, mas lava as mãos e entrega Jesus à sorte. A sorte de todos, a sorte das autoridades judaicas e de todo o povo que clamava pela morte de Jesus. Aí começa a Via Crucis, começa a caminhada ali da paixão de Cristo, e a Igreja Católica dá 14 estações, desde do início do martírio até a ressurreição. O cristianismo não dá ênfase exatamente nas estações da Via Crucis, da Via Dolorosa. Não há muita ênfase nisso, porque o próprio Novo Testamento não dá tanta clareza em tudo isso, mas o que importa é que Jesus foi até o Calvário. Até no território de Israel não há tanta certeza se aconteceu onde hoje é o Gólgota. Algumas fotos eu já mostrei para vocês, onde hoje é o Gólgota, ou então é num outro lugar, dentro da antiga Jerusalém, onde existe uma igreja, a Igreja do Santo Sepulcro, né? E bem próximo à Igreja do Santo Sepulcro, sobe-se num prédio uma escada e chega-se num lugar onde num alto é conhecido ali como o lugar da crucificação, ou então pode ter acontecido mais ao norte, no lugar onde é conhecido hoje, onde nós fomos, quando estivemos em agosto de 2018 lá, que é chamado Jardim do Túmulo, e do lado do Jardim do Túmulo tem um lugar onde no mapa você consulta e você encontra o nome Gólgota, por causa de uma figura de uma caveira numa encosta de pedra, e bem pertinho desse lugar do Gólgota, então tem o Jardim do Túmulo, que também tem indícios arqueológicos pode ter sido um dos lugares. Não importa nada disso, o que importa é que se foi num lugar ou foi no outro, não interessa. O que interessa é que ele morreu na cruz, uma morte vicária, uma morte redentiva, uma morte substitutiva, uma morte libertadora. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, ele morreu por causa dos meus pecados, ele levou sobre si as nossas enfermidades, ele levou absolutamente toda a carga do pecado e iniquidade que toda a raça humana carregou, toda a raça humana carregou desde o Éden, desde a queda do Éden, e depois da sua morte vicária, quando ele cumpre a sua missão, está consumado, ele fica 3 dias, não na nossa conta, mas ele morre na sexta, o primeiro dia, passa o sábado, o segundo dia, e no terceiro dia, então ele ressuscita. O domingo de Páscoa é o domingo da ressurreição. Quando ele ressuscita, ele ressuscita porque ele é a própria vida. Como que o autor da vida pode ficar retido na morte? Não é possível, ele é o criador de todas as coisas. A palavra de Deus fala que ele é que sustenta todas as coisas criadas. Tudo veio à existência por ele. Ele não apenas é criador, é sustentador. Tudo é sustentado pela palavra do seu poder, diz Hebreus capítulo 1. Ele é o autor de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, harmonizador de todas as coisas. Todas as moléculas, todos os átomos, eles só existem de maneira organizada por causa de Jesus Cristo. Ele é que dá sentido a toda a criação, ele é que dá vida a todas as coisas. No entanto, este autor não poderia ficar retido na morte, porque ele é a própria vida, ele é o Espírito de vida. Portanto, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele aparece aos discípulos, e ministra a muitos, nos 40 dias que ficou aqui, até que no Pentecostes, 50 dias depois da cruz do Calvário, o Espírito Santo é enviado, se manifesta ali num cenáculo, e a tradição diz que é o lugar onde nós fomos, e eu mostrei já fotos para vocês, e dali
a igreja nasceu e nós estamos aqui 2000 anos depois. Nós somos discípulos dessa igreja, somos discípulos do mesmo Senhor, temos a mesma experiência de salvação. O poder do sangue de Jesus continua vigente, porque Ele nos alcançou. A mensagem do Evangelho continua vigente e poderosa, porque ela nos salvou. A mensagem de transformação e perdão dos pecados nos alcançou. 2000 anos depois, esse poder continua vigente. 2000 anos depois, Jesus continua perdoando, Jesus continua salvando, Jesus continua libertando. A sua igreja está viva e ela sempre estará viva, porque ninguém pode deter a igreja. A igreja não morre, a igreja não para, ninguém, o inferno inteiro não pode deter a igreja. É uma mensagem vigente, é um poder vigente, é uma presença vigente. Aleluia! A mensagem da Páscoa lembra a gente de tudo isso. Lembra a gente de tudo isso. Morte e ressurreição, morte e ressurreição, morte e ressurreição. O que você sabe sobre isso mais? Dá para conhecer mais? Dá para saber. Eu quero convidar você a vir comigo. Eu vou iniciar, já fiz uma introdução e eu quero finalizar essa introdução dizendo que 3 coisas. Que a obra da cruz e da ressurreição, eu quero resumir ela, simplificar ela em 3 palavras, correndo o risco de ser simplista demais. A obra da Páscoa resume-se em reconciliação, restauração e nova vida. Fale comigo: reconciliação, restauração e nova vida. Reconciliação, restauração e nova vida. E ao final a gente vai acabar nesse mesmo lugar. Mas eu quero caminhar por alguns textos. Eu quero rechear com estes textos aí de um pouco de conhecimento, de significado, que vão dando sentido, que darão sentido a essas 3 palavras: reconciliação, restauração e nova vida. Ok? Vamos lá, segue comigo. Romanos capítulo 4, verso 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. O qual foi entregue na cruz. A morte de Jesus tem a ver com essa primeira frase. Ele foi para a cruz por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Ok? A palavra justificação aqui, eu correndo riscos de, como eu disse, de ser simplista, porque o significado da morte e da ressurreição, a ideia da justificação, a bênção da justificação, ela está associada à morte, evidente, mas associada também à ressurreição. É comum se referir à doutrina da justificação pensando muito mais na morte. No entanto, nesta noite, eu quero focar muito mais na ressurreição, ok? Então, tudo que eu disser sobre a doutrina da justificação, apontando para a ressurreição, não significa que não existe a ligação e a completude de significado sem a morte, sem a cruz. Amém? Estão comigo? Vem comigo. O capítulo 4 de Romanos, para que você saiba, Paulo está desenvolvendo a temática da justificação, todo o capítulo 4. Aliás, a temática da justificação, ela não está só no capítulo 4 de Romanos. Praticamente todo o livro de Romanos foi usado como uma grande obra de Paulo. Talvez a obra teológica mais completa do apóstolo Paulo seja o livro de Romanos. Ele não é chamado da carta magna. A carta magna do apóstolo Paulo é Efésios, mas Romanos é chamado de o grande tratado teológico do apóstolo Paulo. Também já ouvi pastores afirmando: a grande carta magna de Paulo é Romanos. Não é. A grande carta magna do apóstolo Paulo é Efésios. E Romanos é o grande tratado teológico.
E ele desenvolve a temática da justiça, a doutrina da justificação aqui em Romanos, como ele faz em Romanos, ele não faz em qualquer outra epístola. É uma carta muito, muito importante. Então ele desenvolve isso no capítulo 4. Então eu quero passar, como ele está falando da justificação pela fé, ele fala de Abraão, porque Abraão é o pai da fé. E ele foi justificado pela fé, não pelas suas obras, mas pela fé. A fé de Abraão é que fez com que a relação dele com Deus levasse Abraão a um tempo de obediência e realização de obras da vontade de Deus. Mas foi a fé de Abraão que o justificou, porque a justificação acontece pela fé. Quando a gente chega no verso 17, vem comigo, tá, gente? Eu vou pensar algumas coisas aqui para a gente dar andamento. Quando chega no verso 17 do capítulo 4, tem um texto muito interessante. Ele está falando de Abraão, está falando de fé, mas aí no verso 17 tem um texto que parece que não está muito encaixado, mas no contexto você entende o significado. Como está escrito, ele menciona, o apóstolo Paulo, no conjunto de argumentos que ele está usando no verso 4, no 17 ele diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, está se referindo a Abraão, ok? Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que interessante, por que ele falou isso? Chama à existência as coisas que não existem. Você pode pensar duas coisas aqui. Por que ele está usando essa argumentação se referindo a Abraão? Primeiro, você pode pensar que é a fé de Abraão relacionada ao seu principal chamado. Quando Deus pede para Abraão oferecer Isaque em sacrifício. Ele cria, o autor de Hebreus capítulo 11 diz que Abraão cria que Deus poderia ressuscitar Isaque e devolver Isaque, uma vez que ele era o filho da promessa. Não importa o que acontecesse, ele seria o filho da promessa. Portanto, esse texto pode ter a ver com a ideia de que Abraão cria na ressurreição de Isaque, trazendo à existência o que não existe. Mesmo assim, essa frase ela é filosófica demais. E ele poderia ter sido um pouco mais simples, se fosse uma referência direta. O segundo motivo de trazer as coisas à existência pode estar associada diretamente e profeticamente à ressurreição de Jesus Cristo, que traz as coisas à existência do que não é, uma nova vida. Por quê? Porque o primeiro Adão, ele enfiou o pé na jaca. O primeiro Adão estragou tudo. E o primeiro Adão recebeu a missão de implantar o reino de Deus na terra. Quando Deus cria o jardim do Éden, não era só um lugar legal, era uma expressão do reino dos céus. Numa área deformada, provavelmente por causa da queda de Lúcifer e seus anjos, o diabo e seus anjos, havia uma grande deformação. No meio dessa grande deformação, houve um jardim, Deus cria um jardim, e era uma pequena expressão do céu, e ele cria uma raça humana com a possibilidade de pecar, e dá uma missão para essa raça, de fazer ampliar o jardim, de criar filhos, de governar, de ser um corregente do céu. Lembra que Lúcifer era um corregente no céu, lembra que ele era chamado a estrela da manhã, ele exercia uma corregência, ele exercia um co-governo, ele era um líder no céu, de proeminência. Ele era a estrela da manhã, e Jesus é chamado a estrela da manhã. Ele era a pessoa mais próxima, ou o anjo mais próximo da pessoa de Jesus, era o anjo de luz, que hoje nós chamamos de Lúcifer, embora a palavra Lúcifer não tenha na Bíblia, mas é o significado de anjo de luz, não importa. Portanto, este ser,
ele saiu da presença, foi lançado para fora da presença de Deus. E acontece que esse ser era um ser também de governo. E Deus cria uma raça, a raça humana, e dá para ela uma atribuição de governo. Dá para mim e para você, em Adão, a missão de expandir o jardim, de implantar o reino, de fazer o jardim crescer, de fazer o reino de Deus expandir, e cobrir toda a terra, e cobrir todo o planeta, e curar a deformidade, as deformidades da queda. Existem muitas deformidades da queda. É o reino de Deus que cura as deformidades da queda. É Jesus, o Messias, que cura as deformidades da queda. Não são as religiões, não são os profetas, não são as igrejas. É somente Jesus, é uma pessoa. As deformidades que a queda provocou, tanto no céu quanto na terra, somente Jesus pode curar essas deformidades. No entanto, a raça humana foi criada com a missão de ser um agente de restauração, um agente de cogoverno, um agente de bênção para distribuir essas coisas. Mas o homem cai em pecado, ele adere à rebelião. Aconteceu uma rebelião no céu, mas com a queda do homem aconteceu a rebelião, o time da rebelião. Lúcifer era o líder da rebelião. O homem foi criado na terra com a missão de expandir o reino de Deus e ser um agente de restauração para cobrir todas as coisas. Pela tentação, ele acaba cometendo pecado e ele adere à rebelião. Ele que era parte da solução, eu e você, amado, não estou falando de missionário, de pastor, estou falando de raça humana. Nós tínhamos a missão de implantar o reino de Deus em toda a criação, não só um planeta, em toda a criação. Ponto. Não dá para esticar o assunto, né? Muito bem. E, no entanto, o homem que foi criado como agente de salvação, missionário, assim como Deus é, como Jesus é, como o Espírito Santo é, de repente ele que era um agente de salvação, ele era um agente de solução, agora ele adere ao problema e passa a fazer parte do problema. Agora, como ele antes era um agente de restauração, agora ele passa a ser o alvo da restauração. Aí Deus, um plano que arquitetou da eternidade, Jesus, o Filho, ele entra em cena na história para resgatar o primeiro Adão. Todos nós nascemos do primeiro Adão. A raça humana, a partir do primeiro Adão, ela perdeu o status, ela perdeu a posição que tinha, tanto que foi lançado para fora do jardim do Éden. A raça humana, a partir de Adão, não consegue mais implantar o reino de Deus. A raça humana, a partir de Adão, não consegue mais ser um agente de restauração, não consegue ser mais um agente libertador. Basta olhar o mundo e as redes sociais. Amém? Se você que é informado, tem uma visão geral da humanidade hoje, e dos governos, e tudo que está acontecendo no mundo, não a partir da pandemia, mas inclusive com a pandemia, você acha que essa raça humana, ela vai se tornar em algum momento por ela mesma, um agente de restauração e de cura de todas as coisas? Não, é impossível. Aqueles que nasceram de Adão, já perderam um lugar, precisaram ser lançados, expulsos do jardim do Éden, expulsos do reino de Deus. Agora há uma nova raça que precisa nascer, mas a partir do segundo Adão. O apóstolo Paulo desenvolve essa temática em 1 Coríntios. Ele é o segundo Adão. Há uma nova raça que tem que nascer em Jesus Cristo. Aí você entende o que Paulo está dizendo aqui, trazendo as coisas à existência que não existiam. Essa raça, com a missão de implantar o reino de Deus, ela deixou de existir, porque com a morte, ele foi separado de Deus. Não existe mais a raça com a missão de restauração. Agora, algo precisa vir à existência.
aquele que é a própria existência encarna, aquele que é a própria vida encarna, ele toma a forma de homem, e ele morre na cruz do Calvário, e ele paga o preço do pecado, mas só a sua ressurreição é que é gerador de vida, gerador de uma nova raça, gerador de um novo povo, gerador de uma nova, da restauração da missão. Agora, em Jesus Cristo, o segundo Adão, eu posso não apenas ter restaurado a minha vida, porque eu passei a ser alvo da cura, alvo do perdão, alvo da libertação, e Ele me alcançou, o perdão e a libertação me alcançaram na cruz do Calvário, mas a restauração da missão é restaurada na ressurreição. É por causa da ressurreição que tudo é possível, é por causa da ressurreição que nós nos tornamos agentes de salvação, nós nos tornamos agentes de pregação, agentes de libertação, agentes de proclamação das verdades libertadoras do Evangelho, que podem transformar pessoas, e assim o reino de Deus pode dar continuidade à obra da expansão do reino de Deus, pode ser concluída agora, não a partir de uma raça que não existe mais, a raça de Adão, mas a partir de Jesus Cristo. Entenda, a cruz do Calvário, ela nos redime com Deus, ela nos reconcilia. Quais são as 3 palavras? Reconciliação, restauração. Muito bem, a cruz do Calvário, ela nos reconcilia com Deus. A cruz do Calvário nos coloca em comunhão com Ele. A cruz do Calvário nos coloca justificados diante de Deus. A cruz do Calvário reconcilia a gente com Ele. A cruz do Calvário restaura a paternidade dEle em nós. A cruz do Calvário paga o preço. O preço do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Mas se apenas morresse, zerava, quitava, e a gente saía da existência. Pelo menos a gente não ia para o inferno. Porque quitou. Amém, gente? Nos endividamos por causa do pecado. Aderimos à rebelião. O preço do pecado é a morte. Quando eu morro, eu pago o preço. Se Jesus só tivesse morrido na cruz, eu só teria apenas a quitação da minha dívida. E o melhor que aconteceria comigo era sair da existência, porque pelo menos eu não ia para o inferno. Eu não ia para o céu, mas pelo menos eu não ia para o inferno. Mas Jesus ressuscitou. Quando Ele volta à vida, Ele falou assim: eu estou restaurando todas as coisas. Eu estou restaurando todas as coisas em mim. Porque aquilo que não foi possível no primeiro Adão, aquilo que não foi possível na raça humana a partir de Adão, será possível em mim. Porque eu pago o preço e dou vida. Eu pago o preço, quito tua dívida. E agora você vem comigo, porque eu vou fazer de você o missionário que eu preciso, que eu sempre sonhei. Eu vou fazer de você o filho que eu sempre sonhei. Eu vou fazer de você o pregador que eu sempre sonhei. Eu vou fazer de você o profeta que eu sempre sonhei. Eu vou fazer de você o agente de cura e de restauração que eu sempre sonhei. Tudo isso só é possível por causa da ressurreição. Porque a ressurreição nos dá vida, não apenas para nos fazer viver legal, nos fazer viver bem, nos fazer viver felizes, nos fazer viver tranquilos, nos fazer viver sem a culpa do pecado, porque o sangue de Jesus já nos purificou. Não é apenas para fazer a gente viver de boa, é para que a missão do Éden seja restaurada em mim, que já não é mais a missão do Éden, agora é a missão do reino de Deus, é a missão de Jesus, é a missão da igreja, porque nós somos o povo, que começou ali. Deus começa a separar um povo em Abraão, culmina em Jesus, e a partir de Jesus o povo do reino é formado. Porque o Jesus é o rei do reino, Ele é o próprio reino, Ele é a encarnação do próprio reino, Ele é a encarnação do próprio céu, Ele é a encarnação da própria salvação, Ele é a encarnação da própria libertação, Ele é a encarnação do homem perfeito,
Lucas fala de Jesus como homem perfeito. O profeta Ezequiel fala de o homem perfeito. Jesus é o humano perfeito. Jesus é o humano perfeito. O primeiro Adão deu ruim, mas o segundo Adão, ele veio para pagar o preço, para nos reabilitar com Deus, nos reconciliar, para restaurar a minha vida e restaurar a missão em nós, para que eu pudesse ter nele uma nova vida. Quais são as 3 palavras? E nova vida. Estão comigo? Amém? Reconciliação. Fomos reconciliados com Deus em Cristo. Todas as coisas foram restauradas, não apenas a minha pessoa e a minha relação, mas também é restaurada a vida que Deus sonhou, a vida que Deus quis para nós. Isso só é possível de se viver plenamente, integralmente, plenamente, completudamente, sei lá se existe a palavra, em Jesus Cristo. Jesus é tudo em todos. Amém, queridos? É isso que acontece. É assim que faz. Deixa eu ler alguns outros textos e finalizar. Você não sabe, mas eu não saí da primeira partinha da mensagem. Muito bem. Capítulo 4, 25 de Romanos. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justiça. A obra da cruz, a obra maravilhosa da cruz. Quero ler alguns textos. Isaías 53, 10 e 11 diz assim: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, cruz, Isaías, tá? Estou lendo Isaías. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, ressurreição. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Há algo que precisa ser realizado, há uma vontade que precisa ser cumprida. Meu querido, preste atenção, preste atenção, preste atenção. Tenho atenção de vocês, preste atenção. Meu querido, você não foi salvo para continuar vivendo a sua vida. Você foi salvo para viver a vida de Deus. Eu sei que em ouvidos desatentos, ou almas desatentas, ou corações desatentos, isso pode soar como uma agressão. Eu tenho sonhos, eu tenho vontades que não realizaram ainda. Eu também. Só que alguns ainda não entenderam que tudo que você é, todos os talentos que você tem, todas as habilidades que você tem, todas as sabedorias que você acumulou, toda a tua formação, toda a tua inteligência, todos os detalhes do teu ser, Deus quer usar para os seus propósitos. Não, Deus não é carrasco. Ei, você já ouviu por acaso que Deus é bom? Já ouviu dizer que Deus é bom? Já ouviu dizer que a vontade de Deus é boa e agradável? Tem algum texto na Bíblia que fala que a nossa vontade carnal é boa, perfeita e agradável? Você acha que o que é bom para Deus é muitas vezes mais bom, desculpa aos professores, né, do que aquilo que eu acho que é bom? Amém? Tem sentido isso? Tem sentido? Tá? Eu acredito que o que é bom para Deus é infinitamente mais bom do que aquilo que eu acho bom. Meu querido, entenda. Ah, mas eu tenho sonho de fazer geografia, geopolítica e não teologia.
pelo amor de Deus, Deus quer usar você como na geopolítica. Deus quer usar você como médico, Deus quer usar você como eletricista, Deus quer usar você como construtor, pedreiro, Deus quer usar você como serviço público, Deus quer usar você, não importa. Todas as características que Deus colocou em você, é o conjunto de detalhes, de aptidões, de habilidades, de dons que Deus quer usar para você servir a Ele na implantação do seu reino. E não há nada melhor, mais gostoso, mais pleno, mais cheio de satisfação e realização do que você saber que, olha, eu sou o que eu sou, e onde eu sou, onde eu estou, eu sirvo a Deus. O meu primeiro propósito não é ganhar dinheiro, se bem que não há nada de errado em ganhar dinheiro, mas o meu primeiro propósito é cumprir a vontade de Deus aonde eu estou, cumprir o meu papel na sociedade onde eu estou, e aonde eu estou inserido na sociedade, eu ser um luzeiro neste mundo. Filipenses capítulo 2, eu ser um luzeiro neste mundo, eu ser um agente de restauração, um agente de cura, um agente de pregação, um agente de libertação, um agente do céu na terra. Desprograma a tua alma, desprograma a tua cabeça. Quando você se sente ofendido por ouvir um pregador, ou ler na Bíblia, ou ouvir alguém falar, morre, meu filho, a tua vontade já era, o que interessa agora é a vontade de Deus. E você se sente ofendido, o que você não está entendendo? A melhor coisa que acontece para a gente é a gente estar no centro da vontade de Deus, no lugar certo, fazendo a coisa certa e sendo um instrumento de restauração. É só isso. Por isso, meu querido, Jesus ressuscitou para restaurar todos nós e restaurar o nosso papel na existência. Restaurar o nosso papel na vida, restaurar o nosso papel de agente de transformação. Amém? Ele era o fruto, e verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O verso 5 de Isaías 53 diz assim: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Paz e cura associado à cruz. Amém? Paz e cura associado à cruz. O que é paz? Aí você vai para o texto de Colossenses 1:20, que diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quer sobre a terra, quer nos céus. Entenda, esse texto de Colossenses, que não dá tempo de ler ele todo, diz que todas as coisas foram criadas por Jesus Cristo, as que são dos céus e as que são da terra. Sabe por que a Bíblia fala que ele morreu uma única vez por todas? Quando se fazia sacrifício de animais, tinha que ser toda vez tinha que todo mundo sacrificar um animal, e não era a oferta competente o suficiente, não era suficiente essa oferta, por isso ela tinha que ser repetida anualmente, porque cada oferta era feita por um só indivíduo, e ela só valia pelo que era confessado até aquele momento, e era só um animal. O animal naquele momento era substitutivo, tomava o lugar do ofertante. Então o animal morria no lugar do ofertante, morte vicária. A palavra vicária significa substitutiva, né? Então o animal morria para que o ofertante fosse liberto, fosse livrado da morte.
Mas isso tinha que acontecer todas as vezes, porque naquele momento, o animal só representava o ofertante daquele momento. Estão comigo? Por que a morte de Jesus Cristo, ela é única e para sempre? Porque quando ele morre, entenda, quem morreu? Todas as coisas no céu e na terra foram criadas por ele. Tudo no céu e na terra são sustentados por ele. Ele é o sustentador de vida de todas as coisas no céu e na terra. Tudo no mundo espiritual, no mundo invisível e no mundo visível, natural, é sustentado por Jesus. Portanto, quando Jesus morre na cruz, nele está toda a criação, porque ele é o sustentador de toda a criação, ele é a vida de toda a criação, ele é o sentido de toda a criação, ele é o autor de toda a criação. Quando ele morre, toda a criação morre, não apenas pela fé, toma o nosso lugar, e ele morre a morte dos homens. Não, quando o Criador e sustentador de todo o universo, e tudo que existe no céu e na terra, com exceção da Trindade, morre, tudo morre. Tudo morre. E se a criação estava manchada pelo pecado, e o salário do pecado é a morte, e com a morte do Cordeiro, com a morte de Jesus e o derramamento do seu sangue, tudo é quitado. Mas com a sua ressurreição, ele restaura todas as coisas nele de novo. A sua ressurreição reconcilia todas as coisas. A sua ressurreição e vida, ele está dizendo assim: eu estou dando vida a tudo, eu estou restaurando todas as coisas, eu estou controlando todas as coisas de novo, com meu poder de vida, meu poder de cura, eu estou transmitindo glória, transmitindo cura, transmitindo restauração, e limpando o céu do pecado que foi cometido lá, e limpando a terra do pecado que foi cometido lá. Uma vez alguém perguntou: pastor, se tiver vida no outro planeta, a morte de Jesus valeu pelas vidas do outro planeta? E a resposta é: meu querido, se tiver vida em outro planeta, vai ter que crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados, porque se não se arrepender dos seus pecados, não crer em Jesus, vai para o inferno dos outros planetas. Não tem como, porque a morte de Jesus, embora tivesse acontecido num planetinha de nada do nosso sistema, ela valeu para purificar e organizar e reorganizar toda a existência no céu e na terra. Dá para saber mais sobre a morte e a ressurreição de Jesus? Tem mais significados e mais lições sobre a morte e a ressurreição de Jesus? Tem. Mas para fechar, o que importa? Quais são as 3 palavras? O que importa é que a gente queira viver uma nova vida, que a gente deseje uma nova vida, porque uma coisa é você ser justificado do pecado, uma outra coisa é você empreender no caminho, andar no caminho, viver uma nova vida com Jesus Cristo. Uma coisa é a justificação, outra coisa é a santificação. A justificação é plena, é total. A santificação é processual. Aí a doutrina da santificação associada à doutrina da justificação, todas elas estão ligadas de alguma forma. Mas aqui tem a ver com vida. Tem muita gente que se sente satisfeito por ter sido perdoado, mas ainda continua cometendo o pecado. Isso não é nova vida.
Tem gente que recorre ao perdão de Deus todas as vezes, mas não se esforça para mudar, não entra no processo, não entra no caminho da santificação para ser transformado. Porque a justificação nos reabilita para diante de Deus, mas não trata o nosso caráter. A justificação não transforma o nosso coração, mas a santificação sim. Aqui a gente se encontra com Jesus. E aqui na santificação, Jesus vai se encontrando comigo na minha novidade, na minha vida, e vai me dando novidade de vida. E na caminhada, Ele vai me santificando, me santificando, me santificando. Páscoa é tudo isso. É muito mais do que há 3.500 anos, o povo celebrou uma janta lá, por causa da pressa comeram um pão sem fermento, assaram um cordeiro e saíram correndo na manhã do dia seguinte. E até hoje a gente lembra disso, glória a Deus. Não. Não. A verdadeira Páscoa é Pessah, é passagem. Nós passamos da morte para a vida. Em Jesus Cristo, só é possível na pessoa de Jesus Cristo. Nós passamos de perdidos para filhos do reino. Porque nos ligamos a Jesus. Ele é o Deus, Filho e homem perfeito. Nós nos ligamos nele. Aí eu sou filho. Aí eu sou do povo do reino. Aí eu estou no povo da restauração. E é restaurada em nós a missão de proclamar vida e salvação para todo mundo. Fica de pé comigo. Põe as 3 palavrinhas, por favor. Reconciliação, restauração, nova vida. Sabe qual é a boa notícia? A nova vida, não importa o tamanho do seu pecado, não importa como você esteve até agora, o poder da nova vida em Jesus Cristo é maior do que milhões de vidas igual à sua, vivendo bilhões de pecados, não importa. O poder restaurador que temos em Jesus Cristo para termos uma nova vida é sempre maior do que as nossas limitações ou as incompetências da gestão da nossa própria alma e da gestão do nosso próprio espírito. Eu posso confiar, a nova vida em Cristo é possível em todas as áreas. É possível que haja cura do caráter. É possível que alguém fosse mentiroso e agora ele é viciado na verdade. É possível que alguém fosse de caráter estragado e agora ela é uma pessoa cheia das virtudes de Deus e todo mundo pode perceber. É possível que uma pessoa fosse marcada e ferida por todo tipo de violências e de injustiças e violências sexuais na infância, não importa, e ausência de paternidade. É possível que uma pessoa que pudesse ser definida como a pessoa mais estragada dessa terra, aqui se a pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia de verdades, cheia de filiação, cheio de amor, cheio de sentido, cheio de força, cheio de autoridade, cheio de segurança, cheio de identidade, cheio de Deus, cheio de Deus, cheio de Deus, porque a nova vida em Cristo é possível a todos, mas tem que passar pela cruz. Primeiro a gente morre na cruz do Calvário, para depois começar uma nova vida com Jesus Cristo. Amém?